pessoal, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Drummond Advisors. Eu sou o Lucas Couto, da equipe de comunicação, e hoje recebo com muito prazer o Dr. Chris Costa, advogado sênior de imigração da Drummond. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto essencial para empresas brasileiras que atuam no setor de máquinas industriais e que desejam expandir sua presença nos Estados Unidos. Com o cenário tarifário atual de 50% nos produtos brasileiros, salvo exceções, a instalação física nos Estados Unidos pode ser uma forma estratégica de reduzir custos para acessar o mercado norte-americano de forma mais competitiva. E hoje temos o prazer de ter aqui o Dr. Chris Costa para falar sobre os vistos L1, E2 e EB5, que podem ser grandes aliados neste processo. Além deste vídeo, em nosso blog você encontra uma postagem mais aprofundada sobre o tema. Chris, seja bem-vindo aqui ao nosso canal de YouTube. Antes eu gostaria de saber como que o atual cenário tarifário nos Estados Unidos tem afetado as empresas brasileiras de máquinas industriais e por que abrir uma operação local nos Estados Unidos pode ser uma solução eficaz para essas empresas. Olá, Lucas, prazer estar aqui. Então, esse assunto, né, é um tema bem relevante no momento, né, vários clientes né, preocupados, né, fazendo perguntas, tentando planejar, né, ter talvez né, uma certa clareza né, ao curto, médio e longo prazo. Né, a gente vê principalmente clientes na área de né, máquinas industriais né, tentando né, explorar alternativas, né, para ser mais competitivo ao longo prazo. Né, para empresas brasileiras desse setor, o mercado americano tende a ser muito importante, né, a receita internacional também, né, o Brasil e os Estados Unidos, né, todos nós sabemos, né, tem muito câmbio internacional. Então, né, basicamente o que o governo americano né, está tentando fazer, né, os objetivos né, políticos deles, né, não apenas com relação ao Brasil, mas mundialmente, atrair ou, né, de certa forma, incentivar economicamente empresas a migrar para os Estados Unidos, né, fisicamente, contratar pessoas aqui, investir aqui e tal. Então, a gente ainda tem pensado muito nesse tema em conjunto com a nossa equipe fiscal, né, porque as decisões né, são mais baseadas, talvez, nos números, né? Então, quando as empresas analisam os números, às vezes elas veem que né, abrir um escritório aqui, transferir algumas pessoas, contratar pessoas localmente, buscar né, parceiros nos Estados Unidos para certas né, peças, equipamentos e tal, né, possa fazer sentido. E para realizar isto, os três vistos identificados, né, seriam o visto L1 para transferência de executivos, gerentes ou especialistas né, de multinacional, o visto E2 para investidores de certos países contratados, né, que não inclui o Brasil, mas inclui brasileiros com segunda nacionalidade, e os funcionários deles que têm esta mesma segunda nacionalidade, se for o caso, né? Não é tão, talvez, né, comum né, para o Brasil, mas é uma possibilidade. E o terceiro seria o visto permanente de investimento, EB5, né, que muitas vezes funciona em conjunto com o E2 ao longo prazo. Maravilha. Chris, se aprofundando agora um pouquinho nesses vistos, você comentou sobre o L1, né, que é uma transferência de executivos. Queria que você rapidamente falasse para o nosso público como funciona o visto L1, né, principalmente nessa forma de contornar essa situação tarifária, e também se existe um caminho do L1 rumo ao Green Card nos Estados Unidos. Uhum. Então, para empresas que não têm uma presença física nos Estados Unidos ainda, talvez já tem receita, né, porque vendem para o mercado americano e tem uma entidade legal aqui, né, que recebe dinheiro e né, declara imposto de renda, a empresa, nesse cenário, ainda seria considerada um novo negócio, né, para propósitos desse visto. E teria o requisito de ter um contrato primeiramente, né, um plano de negócios de 5 anos, principalmente prevendo contratações
né, do primeiro ao quinto ano, contratações principalmente de profissionais, né, expandindo progressivamente durante os 5 anos, para estabelecer um quadro né, de pessoas multinível, de preferência níveis de executivo, gerente e especialista, né, profissionais com bacharel acima. Então, nesse plano de negócios, a empresa também teria que contemplar ter um espaço físico nos Estados Unidos que acomoda todos os funcionários projetados para o primeiro ano. Então, né, teria que ter um contrato de aluguel de pelo menos 12 meses. E teria que projetar receita durante os primeiros 5 anos também. Então, esses são os 2 pontos mais importantes, podendo transferir executivos, gerentes ou especialistas da companhia brasileira. Né, inicialmente, esses vistos seriam válidos por um período de 1 ano, aí dependendo, né, das contratações nos Estados Unidos e receita durante o primeiro ano para poder renovar. E teria caminhos para a residência permanente, principalmente para os executivos e gerentes, eles teriam um caminho prioridade, né, que é chamado, né, porque fica na primeira categoria de vistos permanentes, o EB1. Já para os especialistas, né, eles provavelmente passariam para a segunda ou terceira categoria. Né, ainda tem um plano, mas, né, como tudo requer, né, um pouco de planejamento, né, para quando iniciar o processo, monitorar datas, né, tudo isso, porque os processos migratórios, né, estão um pouco longos agora, tendem a, né, só alongar, infelizmente. Maravilha. Movendo aqui para o próximo visto, né, que a gente vai abordar, o visto E2, como você bem disse, né, ele se torna viável para brasileiros que possuam dupla cidadania de países signatários, como Portugal, Espanha, Itália. Chris, você consegue explicar para a gente brevemente como funciona esse visto E2, os requisitos mínimos e os valores mínimos de investimento? Uhum. Então, para um investidor, né, pessoa física no Brasil, né, talvez, né, o dono da companhia, né, brasileira que deseja expandir para os Estados Unidos, esta pessoa teria que fazer um investimento considerado substancial na companhia americana, né? Vai depender também de um plano de negócios de 5 anos, contemplando contratações e receita. Aqui o foco não é tanto nas contratações e na hierarquia de pessoas e tal, igual no visto L1. O foco é mais na quantidade investida inicialmente e a probabilidade disto gerar uma receita positiva durante os próximos 5 anos. Então, né, não tem um valor mínimo investido, mas tem certas considerações, né, quanto de capital seria necessário para iniciar esse tipo de negócio. Investimento também pode incluir máquinas, né, e tal, transferidos, né, para os Estados Unidos, seria o valor dos equipamentos, né, declarados na alfândega. E outras considerações talvez seriam ter um caixa, né, talvez dinheiro suficiente para pagar salários para o primeiro ano, né, se não tiver, né, já contratos projetando receita, algo assim, né, a gente teria que analisar de caso em caso. Maravilha. A gente já está chegando ao fim aqui da nossa conversa, mas a gente não pode encerrá-la sem falar a respeito do visto EB5, que oferece, né, um caminho direto para o Green Card por meio de investimento. Chris, você consegue explicar rapidamente os critérios para conseguir o visto EB5 e principalmente como o EB5 pode ser uma alternativa para as empresas que pretendem abrir uma operação nos Estados Unidos? Uhum. Então o EB5 tem uma modalidade passiva e uma modalidade ativa. Passiva, né, sendo através de um centro regional, ativa sendo onde um investidor pessoalmente investe dinheiro na companhia americana e vai gerenciá-la, contratar pessoas e tudo isso. Foco aqui seria nessa segunda modalidade, a ativa. Então, similar ao visto E2, né, dinheiro teria que ser investido inicialmente, teria que ter um plano de negócios de 5 anos também, contemplando contratações e
receita para os próximos 5 anos. Para o EB5, o que vai determinar o investimento mínimo vai ser o local de operação principal do negócio nos Estados Unidos. O montante de investimento padrão é atualmente $1.050.000, vai ser ajustado para a inflação a partir de 2027, e tem uma exceção onde pode investir um valor menor de $800.000 se o negócio for principalmente uma área de alto desemprego ou uma área rural. E outro requisito é que esse investimento seja projetado para gerar pelo menos 10 trabalhos diretos de tempo integral durante os próximos 2 anos. Então, isso também precisa ser contemplado no plano de negócios. Aí eu mencionei que o visto E2 muitas vezes funciona em conjunto com o EB5, porque não tem um tempo mínimo para chegar a esse investimento mínimo de $1.050.000 ou $800.000. Pode ser através do tempo, pode ser através de 10 anos, talvez, né, se for o caso de procurar o visto agora para poder iniciar uma operação e tudo, o investimento seria mais no curto prazo. Mas é possível que seja a longo prazo com bom planejamento fiscal e migratório. Maravilha. E por fim, como que a Drummond ajuda na estruturação de um processo de visto L1, E2 ou EB5? Então, do lado fiscal, a gente oferece os serviços de planejamento tributário, né, que muitas vezes né, ajuda bastante e talvez é um pré-requisito. A gente também ajuda na área societária, estabelecendo empresas, ajudando com contratos e tal. E na área migratória, a gente ajuda no planejamento do visto e preparação, né, de um visto específico, e também plano migratório, talvez, para, né, a empresa em si contratar, né, pessoas ao médio e longo prazo, né, e determinar a melhor estratégia. Aqui, né, a gente é um one-stop shop, então nós ajudamos com todos os aspectos da internacionalização. Maravilha, quero agradecer demais o seu tempo, a sua participação aqui, Chris. Convidar você que assiste esse vídeo a entrar em contato conosco. Acesse o nosso site www.drummondadvisors.com.br. Siga também as nossas redes sociais, como o Instagram e o LinkedIn, @Drummond Advisors. E aqui no YouTube você também tem acesso a webinars exclusivos, inclusive sobre os vistos que o Chris comentou. Lá você pode aprender um pouquinho mais e também no nosso site baixar o nosso guia de vistos gratuitamente para ter ali informações sobre todos os tipos de visto de negócios para os Estados Unidos. Ficamos à disposição de você e do seu negócio. Vamos juntos e até a próxima. Obrigado.